Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rony Monteiro e deixo aqui claro minha alegria de estar com vocês. Vamos começar essa semana muito bem, uma segunda-feira maravilhosa, que tudo seja bom e a gente tá aqui mesmo, tá certo? Vai ser top, vai ser massa. Eu e o professor André Riceliano, nós preparamos na pasta de inglês uma aula bem interessante para a galerinha do 7º ano, tá bom? E aqui eu tenho o tema da aula bem aqui no comecinho, que eu não gostaria, eu só mostro aí porque é padrão, mas eu não gostaria que ficasse aí tão visível, porque eu queria provocar vocês, eu queria que vocês vissem como que a gente vai construir esse tema, tá certo? Então, polissemia e advérbios de frequência vão andar juntos na aula de hoje, tá certo? Pessoal, queria que vocês prestassem bem atenção, porque é com carinho que a gente prepara essa aula para vocês, mas também tem um foco, tem uma necessidade que a gente precisa que vocês alcancem, tá certo? Então vamos lá, viajem aqui junto comigo. Essa é uma casa e você está precisando de ajuda. E você tem que bater na porta dessa casa para poder pedir ajuda. É a última casa da rua, enfim. Esta é a porta da casa. Você bateria nessa porta? Bateria? Bateria. Bateria, que também é pilha. Por falar em pilha, pilha de livros. Pilha como bateria, que também tem a função, este material, que é vela, que é pilha também, vela de carro. E nós temos também vela de acender. E também temos vela de navegar. E também a mamãe vela a criança, né? Acompanha a criança. Com todos esses recursos que eu acabo de dar a vocês, vocês conseguem descobrir qual o tema da aula? Se eu não tivesse falado lá no começo, e talvez eu falei, alguém não lembra, que tema é essa aula, pessoal? Polissemia. E o que é polissemia? Polissemia, a word that has two meanings or more. Uma palavra que tem dois significados ou mais. Viram quantos significados a palavra vela teve? Então, mais de um, mais de dois, vários significados, não foi? Então, perceba, nós vamos avançando na medida em que conhecemos mais palavras, perdão, e temos assim mais e outros significados, tá certo? Então, vamos lá. Alguém pega um telefone e começa a escrever uma mensagem. Meu amor, a blusa que você me deu tem um problema. Sério? O que foi? A manga. E aí, pessoal? Manga. De que manga ela está falando? Manga, a fruta. Manga da camisa, de abotoar aí de colocar o botão, de encaixar. Ou manga, aqui para os mais antigos, né? Ou manga de candeeiro. Tem um panozinho ali dentro, né? Na hora do encaixe, que é chamado de manga. Inclusive não se pode tocar nele, porque se tocar queima, certo? Então também é manga ali. E ainda existe, se a gente quiser esticar mais ainda o tema manga, existiria manga de mangar. De mangar de rir, né? A vida é um pé de manga, um dia manga eu, outro dia manga tu. E existe mangá da literatura em quadrinho, né? Então, se a gente quiser esticar mesmo manga, tem várias coisas, né? É possível que uma pessoa esteja com uma blusa e um casaco e ela está com duas mangas, a manga da blusa e a manga do casaco. Então, são várias as situações que nós podemos usar manga. Com que frequência você se confunde pelas mensagens instantâneas? Alguém lhe manda uma mensagem e você não sabe sobre o que está tratando. Que manga é que ela está falando? Existe tanta manga e ele não disse que manga é. Aí alguém vai dizer assim, eita, é claro que é manga tal. Como que é claro? Se existem vários significados. Mas às vezes fica claro sim, porque a frase e o contexto evidenciam aquilo, tá certo? Então prestem atenção. Com que frequência você se confunde pelas mensagens instantâneas? Você se confunde nunca? Você se confunde às vezes ou você se confunde sempre? Qual desses três você entra? Por que eu trabalho isso aqui agora?
porque o outro assunto da nossa aula, o primeiro é polissemia das palavras e o segundo é advérbio de frequência. Então, eu tentei aqui, junto com o professor André, dar um jeito da gente encaixar esses dois temas juntos, sabe? De a gente colocar eles de uma forma que você consiga aprender os dois, né? Não separados, porque a gente vai separar. Depois que eu terminar de mostrar a polissemia, eu vou e mostro o advérbio de frequência. Mas a ideia é também mostrar eles fundidos, tá certo? Então preste atenção conosco aqui. How often do you get confused by cell phone messages? Ou seja, com que frequência você confunde as mensagens de celular? Como é que fica aqui nunca, às vezes e sempre em inglês? Nunca fica never. Às vezes fica sometimes. E always, sempre, tá certo? Never, sometimes, always, fica na sequência. Nunca, às vezes e sempre, tá certo? Então, o que são advérbios de frequência? São palavras que vão nos dar frequência das coisas, tá bom? Então, preste atenção aqui. How often do you discover new words? Com que frequência você descobre palavras novas? Daily, weekly, monthly, yearly. Você descobre diariamente, você descobre semanalmente, mensalmente ou anualmente, né? Então perceba, professor, engraçado que essas palavras no finalzinho dela tem um LY no final, né? Exatamente. O LY no final das palavras vai nos dar a ideia dos advérbios de modo, tá bom? Mas toda vez que a gente encontra o LY, vai remeter ao português ao mente. Então, advérbios de modo, a característica deles é as palavras terminadas por mente. Mas dentro disso, nem todas as palavras que têm mente no final são advérbios de modo, correto? É apenas a característica dos advérbios de modo. Sabendo disso e sendo assim, o que é que a gente pode fazer? A gente tem que estudar também as exceções, tá bom? Então eu mostro a vocês aqui 4 palavras que têm características de ser advérbio de modo, mas que não são, porque a gente está tratando de advérbios de frequência, tá certo? E dentro do tema de advérbio de frequência, nós temos advérbio de frequência repetida, advérbio de frequência definida. Nós temos vários assuntos dentro do tema advérbio de frequência, tá certo, pessoal? Mas aí tá tudo tranquilo, tá tudo calmo. A gente vai avançar, como vocês são 7º ano, a gente vai trabalhar o limiar, a gente vai trabalhar algo não superficial, mas assim, a título de que vocês conheçam. A gente espera vocês um ano mais avançado para poder trabalhar o tema de forma mais encaixada, trabalhar o tema de forma mais detalhada mesmo, tá certo? Então, responda a pergunta. How often do you discover new words? Com que frequência você descobre novas palavras? É diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente? Então, vamos lá. Aí estão as formas com que você pode descobrir as palavras. E aqui eu quero começar, essa aula é muito bacana, porque a gente começa aqui a confundir vocês. Eu queria que vocês estivessem na minha frente aqui na sala de aula, eu queria ver a fumacinha saindo da orelha de vocês, assim, eita, professor, não consigo. E eu quero forçar vocês ao máximo, porque quando a gente bota a pressão, eu sei que vocês sabem, né? Eu sei que vocês podem. Talvez vocês não estejam sendo utilizados da maneira correta ou vocês não se utilizam. O professor na sala de aula, nosso colega de trabalho, passa atividade, mas você fica ali, ó, não estou afim hoje, né? E aí, se a gente tivesse, assim, numa situação de lhe colocar sob pressão, você tem que pensar, talvez funcionasse melhor, né? Então, vamos lá. Without cattle in the pen, he had nothing else to do. O que é que essa frase está dizendo? Without, sem, cattle, gado, in the pen. Você conhece a palavra pen. O que significa pen? Lembra lá os materiais escolares? Matérias escolares não, materiais, tá? Pen, pencil, eraser, né? O que é que eu estou falando? Book, copybook. Estou falando de pen, caneta, pencil, lápis, eraser, borracha, book, livro, copybook, caderno, é isso? Então, aqui eu encontro a palavra pen. Without cattle in the pen,
Sem gado na caneta, ele não tem nada o que fazer. Espera aí, professor, sem gado aonde? Na caneta? Por que caneta? E lembra mais... Olha a cor da caneta, caneta azul, ó. Tem gente cantando a música aí em casa, né? Sei. Sim, tá bom. Vamos lá. Without cattle in the pen, he had nothing else to do. Sem gado na caneta, ele não tem nada o que fazer. Professor, não pode ser caneta, né? Porque não tem contexto. Without cattle in the pen, he had nothing else to do. Agora você encontrou o que quer dizer caneta? Pelo contexto, tá aí o vaqueiro e tá uma situação. E cadê a caneta? Gente, pen também pode ser curral. Tá? Eita, professor, a mesma palavra. Caneta e curral nada a ver. Aí agora a frase encaixa. Sem gado no curral, ele não tem o que fazer. E aí? Gostou da aprendizagem nova? Pode pendurar essa na conta, viu? Essa eu tenho quase certeza que você não sabia. Então, o que é que a gente quer mostrar para vocês? Curral e caneta. Mesma palavra, dois significados. E agora, professor, quando é que eu vou saber se ele está falando de caneta azul, azul... Como é que eu vou saber? Só vou saber mediante a frase. Por isso que a gente diz para vocês sempre, pessoal. Observem a imagem. A imagem pode estar falando algo que quer lhe dar uma informação a mais e você não notou, porque você não quer sair de dentro do seu mundo. E uma aula de polissemia é arrancar você do seu mundo, te dar um chutão assim para você ir lá para frente e finalmente prestar atenção que a vida aflora e tem mais coisas para a gente poder perceber, tá certo? Então vamos lá. How often do you heard that pen is a pen and also a pen? Com que frequência você ouviu que caneta e curral são escritos da mesma forma? Também são pen. A frequência rarely, normally, occasionally. A frequência raramente, normalmente ou ocasionalmente. Com que frequência você descobriu isso? Eu acho que você descobriu agora, né? Mas se você já sabia disso, se você estuda inglês, se você é autodidata, assim como eu sou e fui, parabéns, tá certo? Aí agora a gente vai avançar um pouco, tá bom? Dentro dessa imagem, nós temos uma palavra destacada. Que palavra é essa? Break. Ó, time for a break. Tempo para... O que é break? Break é quebrar. Mas o relógio colocou aqui debaixo uma xícara de café. Vai quebrar a xícara de café? Mais uma vez, vocês precisam abrir a mente de vocês para aquilo que possa acontecer aqui, tá certo? Time for a break. Tempo para quebrar, tempo para pausar. Tá bom? Coffee break, pausa para o café, tá certo? Então, o que pode ser quebra, também pode ser pausa. Porque quando a gente pausa alguma coisa, a gente quebrou o ritmo, tá bom? Você vinha numa pegada, ó, daqui a pouco você para. Né? E essa pausa, que a gente poderia chamar de stop, a gente também pode chamar de break, tá? E aí vocês comem um chocolate, que a legenda dele diz assim, have a break, have a... Tá lá o nome do chocolate. Eu não posso dizer por conta dos direitos autorais. Mas vende no mercadinho da sua casa aí, você pega ele, puxa uma fitinha que tem do lado e quebra ele assim. Então a propaganda do chocolate está dizendo assim para ti, ó. Tenha uma pausa, tenha o chocolate, tá certo? Então, time for a break. Break de pausar, tá bom? Mas break também pode ser a dança. Break pode ser a dança aí, ó. Perceba. Olha o cara dançando. Não é massa? Então, break é o estilo da dança, tá certo? Olha aí. He's dancing break. Ele está dançando break. E aí, se a gente está numa empresa que conserta telefones, a gente pode dizer assim também.
A propaganda da empresa, né? You break it, we fix it. Você quebra, nós consertamos. Não é bem bolado? Então, o celular espatifado, né? Levou um Hadouken para quem joga. Vocês não são do tempo de Hadouken, não. Vocês são do tempo de alguma coisa aí de, sei lá, de Ben 10 para cá, né? Vocês são outros golpes. Mas no meu tempo do câmera ali é Hadouken, certo? E Hollywooden também, não era não? You break it, we fix it. Você quebra, nós consertamos, tá bom? Então, aqui break é de fato quebrar. Como o celular tá? De fato quebrar. Outra coisa que a gente tem bem legal é o verbo play. E aí em play a gente tem outros significados, tá bom? Deu play. O que é que significa deu play? Né? Aperte o play. Play, executar. Executar de várias formas. E a gente vai aprender agora algumas formas de executar. A gente está na parte prática da nossa aula. Eu já fiz uma atividade acolhedora com vocês. Eu já fiz a apresentação com vocês. E a atividade acolhedora é o meu provoke, né? Minha hora de provocar vocês. E agora eu estou na parte prática e depois é o production, né? Depois vocês vão fazer a atividade em casa. Mas aí, gente, só para lembrar, espero que vocês estejam pronunciando tudo aquilo que eu digo, tá certo? Lembra que as nossas aulas de inglês são assim que funcionam. Então, repete comigo em casa. Play. Play. Preste atenção. Mark the correct translation of the verb highlighted in the sentence. Então, marque a tradução correta do verbo que está aí, ó, bem grande, bem visível para vocês, tá certo? Que está sublinhado, que está à mostra aí na frase para vocês. Lembrar que quando a gente vê sentence, a gente lembra aqui de sentença, mas sentence significa frase, tá bom? Então, além de cognato aí, talvez também possa entrar nas linhas polissêmicas. In my free time, sei que vocês conhecem Free Fire, mas aqui é free time. In my free time, I play with my dog. No meu tempo livre, eu, tananã, com o meu cachorro. E aí? Olhe para as opções e perceba qual melhor das opções você vai colocar. No meu tempo livre, eu jogo, eu toco, eu brinco ou eu peça de teatro com o meu cachorro? Quem aí em casa respondeu letra A? Errou! Não podia. Quem em casa respondeu letra B? Vai tocar o quê do cachorro? Quem em casa respondeu letra C? Acertou, viu? Letra C. In my free time, I play with my dog. Com o meu tempo livre, eu brinco com o meu cachorro. Teve sentido? Ficou legalzinho? Ótimo. Vamos seguir? Deixa eu ver. Só para garantir, né? Era isso mesmo? Aê! Parabéns, gente. Eu quero que vocês tenham de fato essa interação conosco e pensem aí na casa de vocês como se a aula estivesse acontecendo aqui na real, tá bom? Então vamos lá, próximo. We want to watch that play. We want to watch that play. Eu quero assistir aquela. E aí? Se eu traduzo isso, eu respondo tudo. Agora tem que ser com vocês. Eu quero assistir aquela jogar, tocar, brincar ou peça de teatro. Você sabia que play também significa peça de teatro? Peça de teatro. Então são situações em que a gente vai encontrando palavras e momentos onde a gente tem que sair da caixinha, né? A gente tem que avançar, tem que abrir a nossa mente. E agora sim as respostas, tá bom? Vamos correr. Don't play violent video games. Não jogos violentos. E aí, se eu já estou falando de jogos, a opção está muito mais que clara, né? Não jogue jogos violentos, né? Deixa aquele negócio de sangue todinho para lá. Então, play aqui tem sentido de jogar. Anteriormente, play teve sentido de peça de teatro e play teve sentido de brincar. Agora é de jogar. E por último, she plays violin a lot. Ela toca demais. Ela toca o quê demais? Então perceba, tocar também é o verbo play. E aí, pessoal? Como é que play pode ser tudo isso? Se vocês encontrarem o verbo get, vocês vão ver o que é menina, é muita coisa, viu? São vários significados,
Várias situações onde ele se encaixa e entra, tá certo? Então aqui, tocar. E agora eu vou para um outro verbo que eu não destaquei para vocês, perdão, devia ter ficado em letra maiúscula, mas é o verbo take, também é o único verbo, né? O will ali é auxiliar. I will take you home. Eu vou, tananã, você para casa. O que é que eu vou fazer com você? Vou te pegar, vou te pegar, vou te levar, vou tomar ou vou ligar? Eu vou te levar para casa. Na verdade eu estou dentro da tua casa, né? Eu estou aqui interagindo com você e eu espero que você não esteja aí fazendo outra coisa que não seja prestando atenção na minha aula. Se você estiver, daqui eu vou puxar a sua orelhinha para você prestar atenção. Ó, o tio Rony está puxando a orelha, ele não dói, mas você sabe que eu estou chamando sua atenção daqui, tá certo? Porque daqui nessa distância não dá nem para encostar, né? Mas aí, ó, I will take you home. Eu vou levar você para casa. Beleza. Então vamos lá. Shall we take a taxi? Poderíamos pegar um táxi? Vamos pegar um táxi? Sim. Como é que eu uso essa frase? Esse daqui, agora, nesse sentido, é pegar, tá? Levar, tomar, aceitar. Esse sentido aqui é pegar. No sentido que a gente viu, é levar. Então, take é levar. Take é pegar. O que mais que take pode ser? Are you still taking any medication? Você ainda está, tananã, alguma medicação? Medicação a gente pega, a gente leva, a gente toma, a gente aceita. Você está tomando um remédio, não é isso? Então, take é levar, take é pegar, take é tomar. Então, take é várias coisas, tá certo? Professor, e agora? Quando é que eu vou saber em que sentido take é? Você tem que ler a frase, você tem que observar contexto, né? Para poder perceber. Nada é dado assim nas suas mãos também, não. Então, outra palavra, order. O rapaz lá no restaurante diz assim, let's order lunch. Vamos ordenar o almoço, vamos dar saída no almoço. O que é que significa order? Ordem, a ordem das coisas. A sequência das coisas. Um pedido em que se é feito, ó, anotado, a ordem dos pedidos, né, a comanda, e também a encomenda, que vai sair do jeito que é proposto, do jeito que foi pedido. Alguém faz um pedido lá vai no açaiteria, pede em casa mesmo, né, os aplicativos de comida, você pede tudo assim e faz a sua encomenda por lá, tá certo? Então perceba, tudo isso significa ordem. E quando é que eu vou saber o sentido? Quando eu analisar a frase, tá certo? Tudo isso aí é ordem. Eu só sei o sentido se eu observar o contexto, tá certo, pessoal? Só no contexto. Então, observem aqui. Garrafa, como é que é garrafa em inglês? Bottle. Mas se for o verbo to bottle, significa engarrafar. Percebeu? Então, sai da caixinha, deixa a tua mente flutuar para que você consiga entender mais coisas, tá certo? Vamos lá, avançando. Paper. O que é paper? Papel, você conhece isso. Porém, o verbo to paper é o verbo envelopar, né? É o verbo embrulhar, tá bom? E aí a gente vai pegando o contexto das coisas na medida em que vocês vão avançando e pegando mais significado. Ah, professor, o inglês é muito difícil. Não é, cara, só precisa um pouquinho da tua atenção para você sair da sua caixinha. Eu sei que aí em casa sua cabeça deve estar fumaçando com essas novidades, mas eu preparei a aula de novidades para você aprender. Então não te preocupa que vai dar certo, tá bom? Ó, face, por exemplo. Face. Face é rosto, né? A gente sempre lembra de face como rosto, mas existe aí uma propaganda de um chocolate que fala assim, face your hunger. Eu não posso dizer o nome de chocolate por causa dos direitos, tá bom? Mas se você come, você vai saber. Face your hunger. O que é que significa face your hunger? Face é o verbo aqui nessa frase, to stare. Então, face de olhe para a sua fome, face hunger, significa encare a sua fome. Mas encare é o verbo to stare, professor. Mas aqui tem o mesmo contexto. Tá bom? Mesmo contexto. Quando a gente fala pense em inglês, alguém lembra assim, pensou, porque é a frase, né? A expressão, né? Pensou. E aí não vai imaginar o inglês com o português todo encaixado, tá certo? É só a pronúncia da palavra lá.
Então perceba aqui, a gente já estudou os advérbios, a gente já estudou a polissemia das palavras, e agora a gente vai estudar os advérbios de frequência, tá certo? O pessoal aqui vai dar uma projetada na tela para a gente estudar os advérbios de frequência. Então, o que são advérbios de frequência, pessoal? São palavras responsáveis por regularidade das expressões e também a repetição das expressões. Então vamos lá, num exercíciozinho, para a gente poder entender mais ou menos isso que eu estou dizendo. Exercise. How often do you practice exercise? Com que frequência você faz exercícios? Tá? Often como frequência, eu poderia também usar frequently, mas é mais comum nos textos você encontrar often. Eu falo frequently, mas nos textos é mais comum often. Então vamos lá a um parâmetro dos advérbios de frequência. Always, eu não queria ser indelicado, mas as meninas conhecem bem o que é always, né? Principalmente nos períodos. Always, seja com aba ou sem aba, tá aí. Often ou frequently, tá bom? Sometimes, com às vezes, que daria algo em torno de 50%. Hardly ever também é pouco usado, mas a gente usa como quase nunca. E never, tá certo? Então vamos lá. Always se contrapõe a never, né? Porque always é sempre, 100%. Always é never, se é nunca, nunca aconteceu, é 0%. E aqui a gente dando uma proporção para vocês, tá certo? Ó, always 100%, often 75%, sometimes 50%, hardly ever só 5% e never nunca. Porque hardly ever é quase nunca, tá certo? Então é bem pouquinho mesmo. Vamos às expressões. I often practice exercise. Eu que pratico exercício? Eu frequentemente pratico exercícios. I never practice exercise. Quando foi fazer, ele deu escola. Tá vendo lá? Dor no pescoço. She never practices exercise. Tá? É só canais de televisão, só assistindo filmes, séries e maratonando. Ela nunca pratica exercícios. Esse daí, he's never motivated. Ele nunca está motivado, tá bom? Pela expressão, não pelo porte físico, mas pela expressão, vê-se que ele realmente está sem motivação nenhuma ali. Never, para mim, never. Eu odeio altura, então isso aqui para mim não aconteceria. Vocês nunca vão ver eu pular de um troço desse tamanho aí, tá? Então, hardly ever. Hardly ever, o quê? E a gente vai para as frases agora. Sometimes, para vocês isso aí também. Como é que a gente poderia montar uma frase? Often. Vamos lá. Always. I never practiced bungee jump. Nunca pratiquei, nem vou praticar. We hardly ever go to the beach. Nós raramente, quase nunca, nós vamos à praia. I sometimes eat salad. Às vezes eu como salada. I often go out with my dog. Eu frequentemente saio com meu cachorro. I always sleep late. Depois de Canva é que a gente dorme tarde mesmo. Então perceba, eu sempre durmo tarde. Não é às 3 horas da manhã não, mas eu costumo dormir um pouquinho mais tarde, tá certo, pessoal? E aqui agora, para a gente estar finalizando a aula, eu tenho uma citação para vocês. Do it now, sometimes later, becomes never. Então a frase diz, faça agora. Às vezes, deixar para depois se torna fazer nunca, tá bom? Então eu disse para vocês aí, numa outra aula, né? Um líder chamado Dalai Lama, ele disse que se tem um dia que você tem que fazer alguma coisa, é hoje, porque o amanhã já passou, ou melhor, o ontem já passou, e o amanhã nunca chega. Quando chegar no dia de amanhã, é hoje de novo, tá bom? Então, se tem que fazer alguma coisa, faça agora, porque se você demora para fazer, às vezes, passa ali do limite, né? Faça agora, se torna nunca depois. Se você esquecer, vai procrastinando e por aí vai. Um desafiozinho para vocês aqui, pessoal. Com que frequência você confunde palavras por mensagem de texto? Alguém mandou mensagem de texto para você e você não sabe bem do que está se tratando ou o que a pessoa quis dizer corretamente. E como é que eu digo isso em inglês? How often do you confuse word texting, tá bom? Então, perceba, eu trabalho com vocês aqui a polissemia das palavras, trabalho com vocês aqui advérbios de frequência, linkados, conectados,
E todo o nosso desejo é que vocês possam praticar um pouco mais disso em casa, tá bom? Eu me despeço de vocês agora, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!